A cultura informa, opinião. Chegando ele, o nosso rei das bombas, Davi Cardoso, nesta terça-feira. Davi. Olha, depois do retorno da capital pernambucana ontem, naturalmente não fui feliz não, porque o carro quebrou, deu uma zebra danada, o resultado. Não resolvi nada, só problema. É assim mesmo. Não foi a vida dar essa condição para a gente, aí tem que levantar a cabeça, remarcar tudo de novo e fazer de novo tudo que tem que ser feito. Não é? É isso aí, são os ossos do ofício. Então estou justificando a minha ausência em razão da minha participação na capital pernambucana, mas de repente não deu nada certo. Mas é assim mesmo, bola para frente, vamos ver se esse ano ou início do outro a gente pode fazer a reavaliação clínica que a gente sempre faz todo ano. Bom, mas dito isso, explicado esse detalhe, e uma coisa interessante, duas coisas interessantes que eu adotei aqui para a gente discutir, conversar, bater papo. Como eu sempre costumo, discutir política. Porque aqui a gente coloca uma condição não de profundo e sabedor e dono da verdade, mas eu gosto de discutir política com as pessoas que querem discutir política sem paixão, sem lado. Você colocou a paixão ao lado, aí fica difícil. Mas quem discute política sem a torcida, eu gosto de conversar porque a gente aprende, um aprende com o outro. Mas quando você vai falar com do torcedor, aí é difícil. Porque tudo que você argumentar para ele não é. É complicado, não é verdade? Mas vamos lá. O que é que a gente tem aqui, um ponto interessante a discutir, a comentar? A ausência da Dilma Rousseff nesse jantar, nesse encontro, que alguns advogados, algumas pessoas fizeram. Pessoas que têm seguramente interesse dentro de futuro governo de Lula. Não pode ser diferente. Então, eles organizaram isso aí, teve um custo, claro, pessoas da política, uma nata da política, não podia ser diferente. Dentre elas, a Marília Reis, que está lá, que ela é inclusive citada até com a possibilidade de ser a candidata a governo. Eu discuto isso, eu não entendo assim, mas existe essa conversa na capital pernambucana. Aí a ausência de Dilma, nada que eu li até hoje justifica a ausência dela. Aí você diz o seguinte, ó, Dilma Rousseff, ex-presidente, pessoa que fez tudo que Lula mandou, está fora desse contexto, algo está errado. E aí cabe a quem quiser e se interessar, possa ir descobrir o motivo pela qual ela não foi chamada. Ela não foi chamada. Tem que existir uma razão, porque não pode. No encontro desses, onde a nata do PT estaria lá, uma ex-presidente do PT não está presente, algo está errado. É assim que eu imagino. Compromisso, conversa. Isso foi um dos argumentos que utilizaram. Conversa. Não tem nada de compromisso, ela poderia ter o compromisso que tivesse. A não ser que ela tivesse um campo, não pudesse ir, aí tudo bem. Então, algo aconteceu, algo está no ar. E, certamente, o jornalismo investigativo vai a fundo. E a gente também vai tentar procurar saber qual a razão, o motivo pelo qual o Dilma Rousseff não esteve presente nesse jantar, nessa festa, né? Nessa torcida de aliados para inserir, quem sabe, o Geraldo Alckmin na vice de Lula. Eu continuo com a minha modesta opinião, se errado estou assim, direi que errei sem problema, está entendendo? Sem problema. Mas eu não acho que isso seja interessante. É para o que o PT imagina conseguir. Porque o PT, no meu entendimento, ele tenta essa ideia para consolidar-se em São Paulo. Eu acho que será diferente. Enquanto o Alckmin tem os melhores resultados, e não é nem de pesquisa, é resultado, você vai lá e boca a boca, que termina sendo uma pesquisa, mas eu me refiro a essas pesquisas que divulgam aí. Eu não vou nelas, não vou na onda delas, e nenhum deles, e nem divulgo nenhum resultado. Essa semana eu peguei 3 pesquisas, Bolsonaro nem comentar, comentei. Porque não me interessa comentar essas pesquisas. A não ser a partir de janeiro, nós vamos ver de que maneira a gente pode dar opinião sobre o resultado que cada uma delas divulgar. Então, lá o Geraldo ganha. Mas eu acho que ganha enfrentando o Lula. Se não for assim, acho que perde. É um conceito que eu tenho, não sei. Vamos ver. Vamos adiante para ver se isso é oficializado. Primeiro tem as questões que precisam ser definidas ainda. São Paulo e alguns estados.
Ainda essas questões não foram definidas, estão sendo conversadas, naturalmente, para depois saber qual seria o partido que o Alckmin iria, se o PSB, se o PSD e outros mais, menos o PT, seguramente. Então, é preciso esperar um pouco para ver qual vai ser a reação, mas eu estou antecipando o que eu acho, independentemente de qual partido ele esteja. Aliado com Lula para ser o vice, para mim não é uma coisa boa, nem para o PT, que inclusive já começou a botar as barbas de fora. Já começou a botar as barbas de fora, criticando, e aí aquilo que eu havia dito a você, de quadros e mais quadros, do Geraldo Alckmin, falando dos prejuízos que o PT deu à nação. Bom, são as famosas contradições da política. Então vamos aguardar para ver, e fundamentalmente aquilo que eu falei em cima de Dilma. Algo está no ar. Algo aconteceu. A estratégia dos marqueteiros em não colocar Dilma na linha de frente, por quê? Qual é a razão? O que é que eles têm de informação sobre a ausência ou a presença dela, melhor dizendo, prejudicaria em que esse contexto? É preciso ver. Então, acho que ela também não ficou muito satisfeita com essa falta de consideração e esperar para ver qual é o rolo que simplesmente vai dar. Uma outra informação que a gente precisa colocar para vocês é do ponto de vista do PSD, do partido de André de Paula, e diante das declarações que vêm sendo colocadas pelo presidente estadual da legenda, André de Paula, definitivamente o Rafi Delon está fora do PSD. Está forita. Não fica porque Rafi é um quadro contra o governo. E o PSD é um quadro a favor do governo, de dentro do governo, da cozinha do governo. Então está fora o Rafi. O que vai ser interessante para ele ou não, não sei. Ele perde o partido, naturalmente, que é presidente aqui do ponto de vista municipal, perde, não vai comandar mais o partido, mas se por acaso o caminho dele for a União Brasil, com Miguel Coelho, nada mais justo do que ele reivindicar também a direção do partido aqui, do ponto de vista local. Mas de uma coisa fica certa essa concepção: o PSD está fora. O Rafi Delon deve apoiar Miguel Coelho, porque ele certamente é oposição a Raquel, é oposição ao governo, não tem relacionamento com o Anderson e se aproximou certamente muito do Miguel Coelho. Então existe uma tendência de candidatura por lá. Então vamos aguardar para ver se, na verdade, o que Rafi demonstrou na eleição passada, tendo mais ou menos aproximadamente 15 mil votos, vamos ver se isso se transforma em voto para deputado estadual. Mas, geralmente tudo é diferente. Você não pode contabilizar uma votação para prefeito e outra votação para deputado estadual, para vereador, para federal, para senador, tudo é diferente. Então é preciso esperar o quadro para ver quem são as pessoas que vão concorrer. Porque nós teremos muitas surpresas por aí, muitas, inclusive de mudança de posto, de alguém que você imagina que vai disputar estadual e vai terminar sendo federal, de alguém que você imagina que é o momento de candidatura e ainda vai ter que esperar. Então a gente vai ter muita mudança. Então a gente precisa aguardar mais um pouco. Mas de uma coisa você pode ter certeza: essas mudanças elas estão aceleradamente acontecendo. Se não para valer, mas nos bastidores. Existe uma conversa enorme em todos os aspectos e sentidos. Isso de candidato a presidente, de candidato a governador, de senador estadual e federal. Essa é uma política dinâmica, diante da obrigação que você tem que se enquadrar nas novas regras. Então é preciso você aguardar mais um pouco, eu sempre peço isso, e algo novo, quando existe, eu falo, acrescento, mas evidentemente repetindo o mesmo discurso, que eu não posso ter dois. Eu não posso imaginar uma história agora e depois contar outra. Assim eu vou fazer feito os comentaristas de televisão, de rádio, jornal, que acompanham o resultado. Quando o gol acontece, ele vai dizer porque o gol aconteceu. E eu não sou dessa maneira, o meu estilo é outro. Eu tenho que dizer antes se o gol pode acontecer ou não. Se eu vou errar, é problema meu. Então tem uma grande diferença de conceito de opinião. Existe um conceito de opinião. E por que é que eu tenho esse conceito de opinião? Porque eu acho que você, quando se adequa, você, quando se determina, você, quando estuda uma matéria, seja ela qual for, eu acho que você carrega um pré-requisito de poder arriscar.
de poder dizer alguma coisa. Não esperar acontecer para dizer porque foi. Assim é muito bom. Assim é papa de sagu, como eu costumo dizer. Eu acho que o comentário não é por aí o caminho. Você pode dar sua opinião, até você pode não querer dar a opinião de resultado, que vai ganhar o A ou B. Mas você tem que ter uma linhagem de opinião clara, que deixe para quem escuta você o que é que você imagina, o que é que você pensa, e não à espera do que possa ocorrer. É por aí. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Ô, Davi! Diga lá! Hoje tem, Davi? Dino Montenegro! Informação de que Raquel comunicará sua candidatura agora em janeiro. É bomba. É bomba. Eu vou trazer essa informação depois dizendo e mandar um abraço para Neto Salles. E eu estou, diferentemente do André Santiago, que tem relógio de qualidade, esse meu relógio pode ser até de uma marca boa, mas eu nunca vi relógio tão ruim na minha vida. O meu tá até atrasado, viu? Ele atrasa e adianta. O meu tá até atrasado. Aqui da rádio, que é o horário oficial. Lembrando que não foi comprado a Neto Salles, viu? O da rádio, que é o horário oficial, inclusive aqui do Playlist, que é o nosso programa do computador, né? Que o Sandro e os demais operadores, eles comandam pontualmente 1 hora e 1 minuto. O meu ainda é 12h57, ou seja, tá atrasado. Eu gostei quando você disse naquele tradicional padrão, né? Pontualmente. Isso. 13 horas. O Sandra Santiago é uma figura. Ô, Davi, Diga lá. você estava ontem na capital. Sim, só deu zero pra mim, rapaz. Não, mas assim, eu vou dizer uma coisa, viu? Parabenizar a direção, Jonas, Júnior e também Eric e os demais colegas que foram ontem à nossa confraternização. Foi impecável, incrível, muito boa mesmo. Como sempre, né? Excelente, como sempre. É. Carne da melhor qualidade, boa conversa, bebida, um buffet muito bom. Gostei muito, viu, Davi? Por exemplo, já o que queria é você que tivesse outra hoje. Digamos, teve prazer do ponto de vista de saborear uma alimentação. O que é que você mais comeu lá? Diga a mim. Não, porque a gente já tinha ido lá no Chalé de Ouro outra vez, outra Sim. oportunidade, e eu gostei muito do contrafilé no chouriço. Certo. E gostei muito. Fiquei Aí você esperando. repetiu Repeti. Do chouriço. Isso. E outra carne foi a costela suína e a bisteca suína também. Quando o garçom corta, né? Fica pingando, mas não é de sangue, né? Aquela carne suculenta. É a gordura dela. É, exatamente. Aí você, como sempre, né? Naquela maneira diplomática. Não, mas cerveja ontem foi sem álcool. moderadamente. Mas sem álcool. Não, cerveja não. Não? Você tomou Um suquinho. Ah, você não tomou cerveja, não? Não, a gente não tava tomando cerveja, não. Ah, então você preferiu não tomar. Porque nas outras confraternizações você só tomava cerveja sem álcool. 0. Zero, né? Pois é, zero. Aí você preferiu 0.0 não tomar. Muito bem. E o Dino do Montenegro comeu muito? Um bocado. Eu imagino. Não. E outra coisa, música ao vivo, certo? Música ao vivo, lá o cantor que estava lá. E teve também a participação de Irã, a participação de Natália, a Irã participação de Alena. Irã cantou. Tivemos revelações Fúvio ontem, também. viu? Mas eu digo Irã cantou. Algumas canções. Irã cantou. Agora, eu perdi. Eu disse ao Júnior Almeida que eu não teria como, rapaz. Davi. Participar da confraternização. E eu até disse a Júnior, se der, eu compareço lá 7h30, 8 horas, mas o que, amigo? Carro quebrou, tive que contratar um velhinho para ir para Olinda, voltar, perdi as consultas. Cheguei, era 9 horas da noite, o carro guinchado hoje já trouxe de pão para cá. Olha, rolo. Pense no rolo compressor ontem a viagem. Viu? Tem dia que parece noite. Não, é verdade. Não é? Nunca mais que o ano vai-te embora. Pra mim esse ano não foi bom não, viu? Pois é, Davi. Pra mim só teve zebra. Sentimos sua falta administrando, matando 50 leões por dia. Tem que ser assim. Mas haveremos de, esse ano terminar, haveremos de no ano que vem, depois do fim desse ano aí,
haveremos de ter uma ideia diferente, quem sabe a gente tem mais sorte. Querendo Deus. Isso aí, vamos torcer por isso. Deixa eu mandar um abraço pro Cadu Forró, que tá lá, o Cadu Forró está, sabe onde? Diga lá. Diga lá. Onde é que tá o Cadu Forró? Diga lá. Fernando de Noronha? Com todo o direito que ele tem. Fernando de Noronha? Não. João Pessoa? Não. Não sei. Bota Sul. Sul? Sul. Gramado. Foi a Gramado. Exatamente. Tá em Gramado. Ele disse que ia pra Santa Catarina. Ele até tá mandando um abraço pra você e pro Dida aqui. Um abraço pra ele disse também. que estava em Santa Catarina. Eu até disse a ele, eu digo, a ver se traz uns camarões lá. E lá camarão é muito bom, grande, bom. É a terra do camarão. Eu me recordo do Marco Ouro que comeu tanto que chega e golfou o camarão. É um negócio danado. Mas lá é a terra do camarão, viu, Cadu? E aquela fazer um apelo aqui, eu tinha feito até um apelo ao nosso querido Jailson Cadu Forró, que tem muita influência na Compesa, para que pudesse viabilizar para mim um carro da água. Mas não é porque eu tenho assim a preferência e eu tenho o direito de ter. Porque a Compesa não soltou água, e eu pago saneamento, eu pago água e esgoto, 2 contas inclusive. Não é? Então eu não tive água. A Compesa, por falha, não interessa se dela ou não, não soltou água pra gente. Ô, Davi. Entendeu? E aí eu solicitei, que é um direito do consumidor. Isso. E a Compesa não teve o respeito de atender o pedido da conta d'água. Não, e eu vou lhe dizer outro problema também, como o seu, mas veja, eu acho que você deve ter cisterna, o problema de uma consumidora lá do Chique Chique, não chegou água, né, certo? Aí já reclamou a Compesa, já reclamou a gerente, já reclamou a 0800, redes sociais, aí disseram o seguinte, vai chegar dia 24, se não chegar, você pede um carro-pipa, mas o problema é que só envia carro-pipa para quem tem cisterna, e essa consumidora não tem cisterna. E aí? Isso aí até eu acho que tá certo, porque vai estar onde a água? Mas vai ficar sem água? Não, mas veja, do ponto de vista de pegar um carro d'água, vai estar onde? Ela tem que ter o cisterna. Um carro menor, não? Não, mas ela poderia, um carro menor como? Onde é que você vai botar água? Só se for no pote, na bacia, então... Não, tem caixa d'água. Caixa tem d'água. caixa de 500 mil litros, né? Isso. Então o carro, geralmente, o menor que tem é 7, 8 mil litros d'água. Só se você fizer um processo coletivo de atender o pessoal, é assim. Exato. Agora, no meu caso, que tem cisterna, que abastece, aí foi desatenção total da Compesa, não é? Fica enrolando, conversando besteira, dizendo uma coisa, faz outra. É lamentável a gente ter que expressar o nosso sentimento, né? Pela falta de atenção. Porque, na verdade, eu não estou querendo benefício nenhum. Eu estou querendo o direito que eu tenho, porque paguei, a água não chegou. Entendeu? E a água que chegou lá não encheu meio palmo, não. Aí a gente é obrigado a ficar como? Né? Então a gente faz essa crítica à Compesa que não é de hoje. Tem muita gente também que passa por esse processo que eu estou passando. É lamentável, viu? Lamentável. É por isso que eu sou contra o tipo de privatização. Eu sou contra porque acho e entendo que uma empresa bem administrada, mesmo sendo do governo, ela paga, dá lucro, acompanha a evolução dos tempos e mantém-se como empresa de governo. Não é? Mas é aquela história. Parece que fazem isso para querer a privatização mesmo da Compesa. Parece que fazem isso de propósito mesmo. Tá entendendo como é que é? É uma falta de atenção enorme. Lamentavelmente, essa é a nossa Compesa, infelizmente. Sucatear, né? Sucatear o serviço, infelizmente, é uma estratégia, né, Davi? Sucatear o serviço. A gente já viu isso em outras situações, infelizmente. Aqui tem a mensagem do Júnior do Pastel, que ele aqui, inclusive, se diz aqui, digamos assim, espantado, digamos, admirado com essa questão da política, né? De que, por exemplo, aqui, né, Alckmin e Lula, não é? Tantas vezes ali ficaram, né, nas suas disputas, né? Um chamando um daquilo, o outro daquilo outro, e agora estão aí juntos. Aí o Júnior se diz, assim, surpreso com isso. Davi, há alguma surpresa? A gente vê muito isso na política, né? Desde sempre, né? Não deveria acontecer. Antes, mandando um abraço aí para o nosso querido Anderson Araújo, que está nos escutando. Olha, veja, eu tenho o conceito da seguinte maneira, não é? Eu acho que você tem muito cuidado com o que diz, não é? Então, por exemplo, quando você dirige algumas palavras a determinado segmento político, você tem que prestar muita atenção naquilo que você vai dizer, porque essa mesma sua fala poderá ser utilizada lá na frente como contraditória, que é o caso agora do Geraldo Alckmin. Está entendendo? É o caso do Geraldo Alckmin. Um político
que tem em São Paulo, repito, faço questão de frisar, em São Paulo um conceito muito grande, foi governo durante várias gestões. Hoje, por exemplo, se fosse candidato em qualquer partido, daria o Geraldo Alckmin na cabeça, inclusive do ponto de vista percentual lá na frente, mas um discurso desde antigamente, batendo forte, e não é dizendo inverdades, colocando verdades sobre Lula, sobre o PT especificamente. Não diria nem Lula, porque Lula é o caso agora, mas PT especificamente. Aí como é que eu posso entender, não é? Como é que eu posso compreender tudo aquilo que você veementemente disse no passado? E agora está, digamos assim, da possibilidade de sair parceiro numa eleição. Quer dizer, o que você disse era mentira? Você disse aquilo simplesmente porque você queria dizer? Porque se eu estivesse na frente de Geraldo Alckmin, eu diria, governador, o doutor Geraldo Alckmin, ou Geraldo Alckmin, eu queria que só me explicasse, somente isso. Me explique. O discurso que o senhor manteve contra o PT o tempo inteiro, eu não vou nem citar aqui os detalhes, são detalhes que todo mundo já conhece, e eu não vou nem citar aqui. Esse discurso não só foi na eleição passada, nas outras eleições. O que é que houve? O senhor se arrepende e confessa agora que estava errado, cometeu injustiça? O que é que levou o senhor a mudar o discurso? Eu perguntaria isso a ele. Queria ver o que é que ele vai dizer. Então são essas coisas. Agora, aquilo que eu venho dizendo, na verdade o PT joga na certeza de que, por exemplo, cresce São Paulo com ele. Eu vejo diferente. O PT não cresce São Paulo com ele e eu acho que se queima o Geraldo Alckmin. Não está confirmado, mas tudo leva a crer que ele poderá ser. Se for, vamos anotar, ver se eu estou errado ou certo e a gente vai ver no futuro. A dinâmica da política. É verdade. O Piruleca do Salgado está perguntando: boa tarde para todos. Davi, você acredita nesta pesquisa que Raquel está de cima? Pesquisa nenhuma eu comento. Eu já disse aqui. Inclusive eu estou até fazendo um levantamento para mandar para o deputado Volney Queiroz em relação às contradições dos institutos. Eu estou fazendo um levantamento da mesma maneira que ele me viu, colocando que o Ibope acertou, eu vou colocar para ele quantos erraram, não é? Mas eu estou fazendo esse levantamento, até pedir ajuda a um amigo meu que é muito fera nessa questão de internet, para buscar, na verdade, as contradições dos institutos de pesquisa para mandar para o Volney. E o Volney entende que tudo que está acontecendo aí do ponto de vista de pesquisa é real. E eu respeito o ponto de vista dele, eu já acho que não é. Nem de Bolsonaro, nem de Lula, nem de ninguém. Eu acho que o resultado, para mim, eu tirei para mim como termômetro as ruas, mas ele tira como termômetro esses institutos de pesquisa que estão aí. É um direito dele, a gente vai respeitar. Então ele pensa de um jeito, eu penso do outro. E a gente vai ver ao final de tudo isso quem estava certo ou quem estava errado, não é? Então eu não acredito. E não comenta eu como pesquisa, disse, né? eu vou talvez comentar a pesquisa a partir do momento, se eu entender, pelo menos eu estou falando hoje, não sei se vai ser, digamos, rigoroso o sistema de informação para registrar a pesquisa a partir de janeiro. Isso. Porque agora tudo está esculhambado, não é? Mas a partir de janeiro, se eu sentir que tem critério de seriedade, eu passo a dar opinião sobre isso. Mas, no momento, eu prefiro não comentar pesquisa nenhuma sobre qualquer condição de candidatura. Em relação a essa questão da dinâmica da política, aí tem uma mensagem aqui do José Marcos Bezerra. Boa tarde, André, Dido e Davi. E a todos os ouvintes. Bolsonaro fazia isso, metia o cacete no Centrão. E hoje é o chefão do Central. Então é isso, né? É a dinâmica, Davi, não é isso? Pois é, mas você, na verdade, essas contradições, elas sempre acontecem, umas mais, outras menos, não é? Essa questão do Centrão de Bolsonaro, o que é que Bolsonaro errou? E a gente tem que ter, naturalmente, mostrar acima de tudo que a gente não tem lado. Bolsonaro errou em quê? Porque ele disse que jamais se aliaria ao Centrão. Jamais. Jamais. No governo dele não tem essa história. Palavras ao vento. Sim, exatamente. Mas aí é aquela história. Quem pensava que não era, ou ele mesmo que pensava que governava sem o Centrão, quebrou a cara. Se mantém a posição de dizer aquilo que ele colocou, que é verdade, foi contraditório? Sim, foi contraditório. Em muitas coisas que ele dizia que não fez. A única coisa que salva Bolsonaro, do ponto de vista de ter dito, é a questão da corrupção do governo. O pessoal do PT está doido que ele cometa um ato de corrupção.
No dia que ele cometeu, eu vou dizer aqui. Mas, por enquanto, não houve ato de corrupção. E não pode vincular filho ou medidas e assim de governo e tal, porque a corrupção ela só acontece quando, na verdade, o governo tem conhecimento e mantém a proteção. Né? Então, vamos esperar que aconteça. Então, o resto é tudo contraditório. Então, essa, por exemplo, de Geraldo Alckmin é muito mais forte do que essa do Bolsonaro. Né? Muito mais forte, porque envolve frases, palavras, entendeu? Em relação à metralhadora que aconteceu no passado, Davi, em cima de Lula, pois não. O Wellington Bruno César está dizendo, jogada de mestre, já tem os votos da esquerda e agora os da direita com o vice Geraldo Alckmin. Mas é isso aí que eu estou dizendo, sabe como é o nome dele? É o Wellington Bruno César. Viu, Wellington? É isso que eu estou colocando para você. A ideia do PT, na minha concepção, é essa. É que, na verdade, ele precisa crescer em São Paulo. Né? Precisa crescer. O PT lá não é um partido que o povo, assim, adotou como prática natural. Deu chance, foi uma desgraça, né? Lá em São Paulo. Mas a grande verdade é essa, eles estão apostando nisso. Eu é que estou entendendo, e posso estar errado, e o que é que Davi Cardoso vai estar errado? Pronto, quando abrir as urnas lá em São Paulo, e Lula ganhar em São Paulo. Aí eu estou totalmente fora, completamente fora da opinião, mas é preciso ver. Eu, particularmente, não acredito que isso surta efeito. Mas é uma opinião, eu posso estar errado. O Almir Alves Pereira coloca aqui, boa tarde, a prefeita não quer pagar o reajuste do salário dos professores efetivos que foi dado em 2020. É bronca? Não é bronca e não é só prefeita Raquel Lira. Eu vou me dirigir a todo político que realmente não tem a prioridade de governo. Se o prefeito de uma cidade dessas fosse, eu viria as prioridades. Eu acho que a prioridade fundamental é do ponto de vista salário, folha de pagamento. É do ponto de vista de reconhecimento do direito que tem, seja o professor, ou seja o funcionário, seja lá quem quer que seja. Então eu acho que eu teria em mãos um levantamento de quanto isso percentualmente onera a minha folha, eu tenho a despesa e sei minha receita. Então, na minha gestão, essas coisas não aconteceriam. Ou, aliás, não aconteceriam nessas coisas. Porque eu daria prioridade. Não teria funcionário reclamando do direito que tem, fosse por isso ou por aquilo. Aquela questão do concurso público e eliminando definitivamente essa questão de indicação política. Então, eu teria que fazer assim, mas é questão de cada um. Quem está no governo é ela. O povo botou ela lá. Então, verdadeiramente, se alguém está insatisfeito com ela ou não, é um problema de quem botou ela lá. Entendeu? Ela teve 114 mil votos aqui em Caruaru. Você não pode ir de encontro a isso. Com a vontade popular. Ah, mas os adversários não eram fracos, que é assim que o povo fala. Pouco me interessa. Não interessa. Interessa é que o povo botou ela lá. Então, é aquela história ruim ou bom. Resta saber se ela vai continuar o governo ou se ela vai abandonar a cidade, sendo candidata a governadora. Aqui no WhatsApp, várias mensagens. O Janaia está dizendo, boa tarde a todos da bancada da Cultura. Davi, lembre que eu disse aqui no programa que Raquel iria anunciar a candidatura em janeiro. Mensagem do Janaia. Foi, eu aproveito você, Janaia, você falou, realmente é verdade. Você falou, tanto é que você tinha tanta certeza, tem tanta certeza, que a gente está na parada aí com a gente dialogar, conversar, bater um papo, né? Agora esqueça, não vou, é questão de política não, viu? É só um bate-papo de um comentarista com um ouvinte, eleitor. Eleitor, você é eleitor, certamente de Caruaru, não é? Mas, veja, essa aí eu aproveito para dizer logo. Eu recebi uma pessoa, amiga minha de Santa Cruz do Capivareiro, ela, de repente, conversando comigo, disse, eu vi essa informação através de outras pessoas amigas também. Aí eu fui lá em outras pessoas, não só essa pessoa, mas outras pessoas amigas, procurando saber se isso procedia ou não. E, na verdade, segundo eu tomei conhecimento, as fontes dizem de que Raquel haveria dito a alguém influente da política de Santa Cruz do Capibaribe que agora, em janeiro, nos primeiros dias, anunciaria sua candidatura. Bom, se ela, de repente, fizer isso, o Janai acertou, eu dancei, na verdade, como almoço com satisfação. Vou pagar para ele, mas ainda eu quero acreditar. Eu só me convenço no momento em que, no instante em que ela disser que é, oficialmente. Eu prefiro aguardar.
Porque são tantas as coisas, né? São tantas, como dizia o Roberto Carlos, são tantas as emoções que a gente precisa acreditar para ver em tudo isso. Vamos ver. Vamos dar o tempo ao tempo. Davi, Diga lá. selar. Sei lá? Isso. Ô, beleza? Até amanhã.